Neste futuro alternativo, as cidades foram abandonadas por causa da guerra e da degradação ambiental. Isso levou a uma ditadura militar totalitária chamada O Regime a assumir o controle. Toda pessoa com menos de 18 anos é tirada de suas famílias e enviada para uma academia militar, onde passam por treinamento brutal e doutrinação. Na floresta, Waze está correndo quando vê um pássaro em uma árvore. Ela tira seu estilingue e se prepara para atirar, mas em vez disso estende a mão enquanto sussurra uma palavra em uma língua indígena. Infelizmente, o pássaro voa para longe. Sua mãe, Niska, pergunta por que ela não o matou e Waze diz que estava ouvindo ele. A dupla continua a caminhada e Waze se distrai com os arredores, então acaba pisando em uma armadilha para ursos. Niska corre para remover a armadilha e enfaixar o ferimento, antes de ajudar Waze a caminhar de volta para casa. O lugar delas é, na verdade, um veículo abandonado que elas transformaram em casa. Naquela noite, Niska fica preocupada porque o ferimento de Waze continua sangrando. Nesse momento, ela ouve um barulho e olha pela janela para descobrir um drone se aproximando. Ela diz para Waze ficar quieta antes de sair com sua arma. Niska se esgueira cuidadosamente e, quando vê uma abertura, derruba o drone com um tiro. Quando ele cai no chão, ela atira mais algumas vezes só para garantir. Sabendo que mais drones virão, Niska arruma suas coisas e sai com Waze depois de incendiar sua casa. A dupla começa a atravessar a floresta e Waze reclama da dor na perna, mas Niska a força a continuar andando para evitar o perigo. Quando chegam ao rio, encontram seu barco e escapam. Eles remam o dia e a noite inteira e, pela manhã, finalmente chegam a uma cidade devastada pela guerra. Niska diz a Waze que ninguém pode ver o rosto dela, então ela amarra um lenço em seu rosto e a faz manter o capuz levantado. Enquanto se esgueiram, ouvem um anúncio nos alto-falantes que lembra aos moradores que esconder menores é ilegal e que a idade de admissão foi reduzida para 4 anos. Quando a dupla está prestes a entrar em uma casa abandonada, o vizinho as vê e percebe que Waze é uma criança. Uma Niska assustada pega sua faca, mas o homem garante que não quer machucá-las e revela que também está escondendo seu filho, Trey. Niska apenas diz que eles precisam ficar por conta própria. Enquanto Niska está dormindo, Waze sai escondida da casa e vê Trey parado ali perto. Ela o segue até o jardim dele e ele mostra a ela um drone caído, garantindo que ele está ali há muito tempo. Entretanto, Waze consegue ouvir um barulho e acha que o drone ainda está respirando. De repente, o drone ativa, mas Niska aparece bem a tempo de atingi-lo e quebrá-lo. Em seguida, ela pega sua filha e a arrasta de volta para casa. Logo, as autoridades, conhecidas como Dingos, chegam e tentam levar Trey. Ele e o pai juram que ele tem 18 anos, mas o Dingo usa um dispositivo no pulso de Trey que confirma que ele tem 15. Trey é levado e seu pai é morto quando tenta impedi-los. Algum tempo depois, Niska e Waze chegam a um mercado de rua nas favelas, mas há alguns guardas por perto, então precisam se mover com cuidado. Telões nas paredes exibem propaganda descarada do regime, e Niska fica triste ao ver que seu velho amigo Pierre está promovendo isso. De repente, vários drones voam sobre o mercado e jogam rações de comida na rua, então a multidão corre para pegar o máximo que consegue. Entretanto, Niska mantém Waze escondida. Enquanto todos estão distraídos, Niska leva Waze até a casa de sua velha amiga Robeira. Depois de abraçar Niska, Robeira se lembra de como Waze era quando era pequena e deixa ela alimentar seu gato para mantê-la distraída. Então, as mulheres conversam em particular na cozinha e Niska aponta que Waze precisa de remédio porque seu ferimento está infectado. Mas Robeira explica que os Dingos agora patrulham as clínicas. Niska também menciona Pierre, revelando que ele é o filho de Robeira. Quando Robeira mostra a Niska uma foto da formatura de Pierre na academia, ela diz que talvez Waze devesse frequentar também. Assim, ela poderia obter cidadania e uma vida melhor. Niska se recusa, já que isso significaria nunca mais ver sua filha. Na manhã seguinte, Niska acorda ao ouvir carros dos Dingos entrando no mercado.
Os oficiais começam a verificar todas as pessoas na rua e Niska não sabe o que fazer porque a condição de Waze continua piorando. Robera aponta que os jingos poderiam salvar a vida da garota. Então Niska diz à filha que vai buscar o remédio e sai. Ela diz aos oficiais que há uma menor naquela casa e foge enquanto eles a levam para a academia militar. Quando encontra um local privado, Niska tem um colapso. 10 meses depois, Niska vive de forma precária em um velho apartamento. Ela fez amizade com os moradores locais e, quando pega rações de comida, as entrega a quem precisa. Niska passa o dia trabalhando no mercado, onde é visitada por seu novo amigo Randy, que afirma ter encontrado algo que irá salvá-los e pede para encontrá-la mais tarde. Após o trabalho, Niska visita a cerca do lado de fora da academia, onde as pessoas colocaram um memorial para as crianças sequestradas. Niska chora profundamente antes de adicionar o brinquedo favorito de Waze. Quando retorna para casa, encontra alguns jingos revistando seu prédio em busca de um grupo de terroristas que atacou a academia. Enquanto isso, Waze está acordada e saudável na academia. Ela segue todas as ordens e treina com as outras crianças sem problemas. Em uma semana, será o dia da seleção, o que significa que alguns escolhidos serão enviados para Emerson State. Quando chega a hora de recitar o juramento, Waze não repete as palavras. Em seu quarto, Waze continua adicionando detalhes ao mapa da academia que mantém escondido debaixo da cama. Ela ouve uma garota sendo levada embora, e naquela noite se preocupa porque a garota não retorna. Algum tempo depois, Niska encontra Randy num bar. Ele explica que encontrou um homem que pode lhes dar cidadania reprogramando seus IDs. No entanto, a ideia de viver em Emerson não agrada a Niska, pois ela teria que viver com a elite arrogante. Randy muda sua opinião ao apontar que isso permitiria que ela visse sua filha novamente. Naquela tarde, Niska visita o memorial novamente e a Dorgace. Ela acorda à noite e vê um cavalo selvagem por perto. Aproxima-se dele com cuidado e consegue acalmá-lo. Há outros cavalos amarrados às árvores próximas, então ela tenta levar o cavalo perdido até eles. Nesse momento, ela ouve uma voz e a segue até encontrar Charlie com um laptop enviando instruções por um microfone. Então, 2 adultos saem furtivamente da academia com algumas crianças, e Niska acha que eles estão sequestrando as crianças, então corre para atacar. Os homens imediatamente a dominam e cobrem a cabeça com um saco. Algumas horas depois, removem o saco, e Niska se encontra em uma sala escura. Seus captores explicam que ela está na terra do povo indígena conhecido como Cree, e Niska revela que também é Cree ao falar um pouco da língua. Esse grupo tem realizado ataques noturnos para resgatar suas crianças sequestradas da academia. A líder, Ida, pede para Charlie fazer uma verificação de antecedentes para confirmar a história de Niska, já que ela pode ser útil. Niska é levada até a fogueira do lado de fora, onde Charlie está compartilhando a história do que aconteceu. Ela é apresentada à anciã, que explica que há muito tempo foi dito que um guardião viria do norte para salvá-los. Ela acredita que Niska é essa guardiã. O grupo celebra as crianças resgatadas com música, e Niska é bem alimentada. Quando chega a hora de dormir, Niska espera até que ninguém esteja olhando e sai para explorar o acampamento. Há uma tenda cheia de crianças, e a simples visão delas a faz chorar. Logo, Ida a encontra, e Niska conta a situação de Waze. Ida fica impressionada com o fato de Niska ter conseguido manter sua filha escondida por tanto tempo, e a recebe em sua comunidade. Na manhã seguinte, Niska quer ir embora, mas os moradores dizem que o Waze está em perigo. A academia finge ser um local de educação, mas na verdade treina as crianças para se tornarem fantoches dos jingos. Eles podem resgatar o Waze e trazê-la para Niska, mas em troca querem que Niska guie todas as crianças resgatadas até uma zona segura ao norte, que Niska acredita ser um mito. O grupo garante que é um lugar real e que precisam de alguém que saiba viver da terra. Niska diz que é impossível, pois a jornada levaria 3 semanas e ela não conseguiria manter as crianças escondidas dos drones por tanto tempo. Léo diz que ela precisa tirar o Waze de lá agora, porque se ela for enviada para Emerson, não será possível reverter a lavagem cerebral. Uma Niska frustrada explode e Léo a segue, incapaz de entender por que ela quer que o Waze permaneça com os jingos. Niska aponta que os jingos têm comida, remédios e educação, então ela sai correndo. Léo diz a Ida que Niska não é a guardiã, mas Ida acredita que ela só precisa de tempo.
Na academia militar, Weiss vê a garota desaparecida retornar em um estado muito traumatizado. Ela também vê um pássaro na cerca e tenta falar com ele na língua Cree, fazendo o pássaro voar à sua frente antes de ir embora. À noite, Weiss espera até que todos estejam dormindo para sair da cama. Ela arromba a fechadura e consegue sair do quarto. Infelizmente, assim que corre para fora, o alarme é ativado e os guardas rapidamente a capturam para trancá-la em uma cela. Na manhã seguinte, Niska retorna a seu prédio e fica devastada ao descobrir que seu vizinho favorito está morto. Ao olhar ao redor, ela percebe ainda mais corpos. Randy logo a encontra e cobre seu rosto enquanto explica que há um vírus na área. As fronteiras estão fechando naquela noite, então eles precisam pegar seus novos IDs rapidamente e partir. Quando chegam ao mercado, ouvem os alto-falantes mencionando uma evacuação obrigatória e pedindo que os moradores se dirijam a um ponto de partida. Eles encontram Rubera, cuja casa foi invadida. Ela tem certeza de que o governo colocou algo nas rações de comida. Randy diz a Niska que eles podem levar Rubera para um abrigo, mas ela não pode cruzar a fronteira com eles. Enquanto tentam atravessar a cidade, um guarda os encontra e os força a segui-lo. Eles são algemados e verificados quanto ao vírus antes de serem empurrados para dentro de um ônibus. Randy tem uma bomba de fumaça e diz a Niska que espere o sinal dele para correr pela porta dos fundos. Em troca, Niska diz que Rubera vai com eles. Nesse momento, Rubera percebe que um dos Jingos é Pierre e tenta se aproximar dele, mas os oficiais apontam suas armas para ela e a mandam de volta ao assento. Então, Randy lança a bomba de fumaça e corre para trás. Mas Rubera corre para frente, esperando ver seu filho. Quando um Jingo tenta impedi-la, Niska pula sobre ele e começa a estrangulá-lo com as algemas. Um segundo Jingo está prestes a atirar nela, mas Randy volta para esfaqueá-lo. Quando ambos os guardas estão mortos, a dupla pega uma arma e corre para fora. Rubera se aproxima lentamente de Pierre, que está com a arma em punho, e pede que ela se afaste, confuso. Ela tenta se conectar com ele, mas Pierre a insulta com alguns jargões políticos e atira nela na hora. Randy tenta ajudá-la, mas outro Jingo atira em sua mão. De repente, os Jingos começam a cair mortos e Niska descobre que Léo e Simones vieram resgatá-la. Eles dizem algumas palavras tradicionais para se despedir de Rubera, enquanto Niska percebe que Léo estava certo sobre a lavagem cerebral, então concorda em ajudar. Ela enfaixa Randy e pede desculpas por tê-lo deixado sozinho antes de partir com seu povo. Durante a viagem de carro, Niska percebe que passaram pelos postos de controle sem problemas. Léo revela que tem uma senha porque seu pai é um diplomata de energia. Ele também sabia sobre o vírus e explica que Emerson foi responsável. Os Jingos vão iniciar uma guerra e planejam usar as crianças como exército. Então Simones conta a história da anciã que rezou por 4 dias e 4 noites. Ela teve uma visão de enormes mosquitos avançando em direção a eles e de um estranho do norte que os salvaria. Enquanto isso, Weiss é retirada da cela e enviada de volta para seu quarto. Uma instrutora insulta sua herança e seu povo enquanto a chama de Elizabeth em vez de seu nome verdadeiro. Weiss tenta negar tudo, então a instrutora mostra um vídeo de 10 meses atrás de Niska dizendo aos Jingos onde encontrá-la, deixando-a de coração quebrado. Após isso, Weiss é levada para treinamento com armas e quebra o recorde da academia em montar uma arma. Outra garota diz que ela trapaceou e a chama de selvagem. Então, uma Weiss furiosa pula sobre ela e começa a espancá-la. A instrutora fica satisfeita e espera vários minutos antes de detê-la. Em seguida, pergunta se alguém gostaria de desafiar Weiss, mas ninguém se apresenta. Ela pergunta a Weiss se ela está pronta para lutar por seu país, e quando a garota responde que sim, a instrutora anuncia que Weiss será enviada para Emerson amanhã. Pela primeira vez, Weiss recita o juramento junto com todos. No acampamento Cree, Niska invade a reunião privada do conselho. Ela está desesperada para iniciar o ataque e se pergunta por que estão esperando. Então, Ida explica que os Jingos construíram uma nova estrada de mineração durante a noite. Eles estão indo em direção ao acampamento, então precisam sair naquela noite. Niska diz que não ajudará se eles não salvarem o Weiss primeiro, e o grupo fica desconfiado. Um dos anciãos faz um discurso sobre permanecerem unidos, e o conselho concorda em agir antes da evacuação. Naquela noite, Charlie guia Niska e Léo por meio de um fone de ouvido para que possam invadir a academia usando os esgotos.
Quando chegam ao posto de guarda, esperam até que o homem saia e Léo usa o computador para que Charlie possa invadir o sistema. Ele encontra o quarto das meninas e dá instruções enquanto destrava todas as portas remotamente. Finalmente, Niska encontra Weiss, que acusa de tê-la abandonado. Uma Niska chorando pede desculpas e elas se abraçam para se reconciliar. Quando o guarda retorna ao posto, encontra o sistema invadido e ativa o alarme. Os Dingos começam a vasculhar os corredores, e Léo precisa matar 2 para se defender. Charlie vê mais soldados do lado de fora e informa à equipe que o acampamento Kree foi encontrado, então as tropas estão prestes a invadir. Niska diz a Léo que não há tempo de salvar as crianças e tenta sair com Weiss, que diz que algo está chegando. Charlie também vê algo e pede que eles saiam, então Léo pede a Niska que salve as crianças enquanto Léo destrai os Dingos. Após fazer uma oração tradicional, Léo corre pelo corredor e tenta enfrentar um drone. No entanto, Niska volta e derruba o drone primeiro. Então Niska diz a Weiss para tirar todas as crianças do quarto enquanto Charlie começa a trancar as portas para atrasar os guardas. Weiss também se lembra do mapa que fez e diz ao grupo que conhece uma saída. No acampamento Kree, todos estão arrumando suas coisas quando veem os soldados se aproximando. Ida ordena que Simonis lidere o povo em seu nome, enquanto ela espera pelas crianças e faz um discurso inspirador. Quando todos se posicionam, os soldados chegam e pedem que se rendam enquanto jogam bombas de gás. Os guerreiros jogam as bombas de volta, quando um caminhão chega com o grupo de Niska. Eles ficam surpresos que os soldados os deixaram passar, e Léo persegue que eles estão armando uma trapilha por propósito. Weiss segura a cabeça porque ouve um barulho estranho que ninguém mais consegue ouvir. De repente, o céu se enche de drones, exatamente como na visão da anciã. Niska tenta colocar Weiss para se esconder no caminhão, mas ela corre para enfrentar os soldados cara a cara. Ela levanta a mão e diz as palavras que usou com os pássaros, que a permitem controlar um drone. Charlie percebe que ela é a verdadeira guardiã, quando ela faz os drones apontarem suas armas para os soldados, fazendo-os recuar. Os Kree começam a celebrar a vitória, mas um último soldado está escondido na grama alta. Ele tenta atirar em Weiss, então Niska pula para servir de escudo. Alguém rapidamente mata o soldado enquanto todos correm para verificar Niska, que está morrendo lentamente. O grupo a cobre com um banquete e Weiss se aconchega à mãe para fazer companhia em seus últimos momentos.